Apresento o livro Cartas do Coração, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mensagem, página A Juventude, de André Luiz. O esforço procede à realização. O conhecimento é o primeiro degrau da sabedoria. A aplicação assegura competência. O trabalho ensina a servir. O estudo consolida a experiência. O cavalheirismo é a sementeira da caridade. A gentileza é o princípio da renúncia. A confiança no bem adquire a fé viva. O otimismo garante o êxito. O auxílio aos outros gera paz. A cordialidade é o início da fraternidade. A disciplina produz a humildade. Os preceitos humanos respeitáveis constituem a exteriorização das leis divinas. A aquisição das mais elevadas qualidades terrenas é o legítimo acesso aos dons celestiais. Jovens irmãos, para vós outros surgem os horizontes do recomeço. A luta pelo bem é a nossa oportunidade sublime. O obstáculo é a prova benéfica de superação das nossas próprias fraquezas. Trabalhemos servindo, de Evangelho nos braços e com o Mestre Divino em pleno coração. A terra é o meio, Jesus é o fim. Apresento o livro Cartas do Coração, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mensagem, diretrizes individuais nos grupos, de André Luiz. Se você foi chamado a cooperar num grupo de atividade cristã, agradeça as oportunidades de servir e esqueça os seus direitos imaginários para que a luz do dever resplandeça em seu caminho. Pagar mensalidade do estilo e colaborar com dinheiro não é difícil. Dê o concurso direto de suas forças na obra a realizar. Guarde para os seus companheiros a gentileza de que se sente credor diante deles. A cordialidade é alicerce da paz. Antes de exigir novas manifestações dos amigos espirituais, não deixe de manifestar por sua vez, através de atas, palavras e pensamentos, os sublimes valores que já recebeu. Se o intercâmbio com plano invisível é agradável, o trabalho da experiência humana é eminentemente importante. Aplique os ensinamentos evangélicos no serviço diário a que consagra o coração. Se você não está interessado em espiritualizar-se, é inútil que as entidades superiores se sacrifiquem por sua causa. Não use a crítica e nem a reprovação. Faça o bem que estiver ao seu alcance, porque o problema não é o de repetir, se fosse comigo eu faria assim, mas se imprimirmos nossas obrigações pessoais à frente do Cristo. Não perca tempo reclamando contra a ingratidão, procurando o espinho ou meditando as pedras da estrada. Lembre-se de que o seu grupo é também uma orquestra convocada a executar o serviço de Jesus para a harmonia divina da vida. E se você não usar o instrumento que lhe compete, com a eficiência devida, a música viverá sempre desafinada. Apresento o livro Cartas do Coração, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mensagem, o irmão de Jesus, de André Luiz. O irmão de Jesus é todo aquele que simplifica a existência pelo padrão da manjedoura de Belém ou pela carpintaria de Nazaré, honrando a humildade e o trabalho, que serve com a mesma despreocupação pela recompensa imediata com que o Divino Amigo amparou a humanidade inteira, que ajuda perdoando tantas vezes quantas forem necessárias,
compreendendo pelos métodos do Senhor que ninguém pode trair a lei, no tempo e na consequência, na evolução ou no mérito individual, que ensina com as demonstrações do exemplo, no mesmo critério por ele adotado, à frente da multidão, que ama e se sacrifica pelo bem de todos, dentro das mesmas medidas de renúncia, através das quais o celeste embaixador aceitou, sem revolta, o supremo testemunho na cruz. Sem essas características, na posição em que nos movimentamos perante o próximo, somos devedores, beneficiários, aprendizes, servidores ou verdugos dele, que ainda não passamos de candidatos ao título de irmão do Senhor, na romagem dos séculos sem fim. Apresento o livro Cartas do Coração, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mensagem: 10 maneiras de ajudar com segurança, de André Luiz. Não discuta. Se você é aprendiz do Evangelho, não ignora que o Divino Mestre permanece atento na redenção do mundo e que devemos estar vigilantes na execução do serviço que nos compete. Não critique. Observemos o setor de nossas obrigações e realizemos o melhor na obra geral, usando as possibilidades ao nosso alcance. Não reclame. Contentarmo-nos com o ato de servir é simples dever, e quem centraliza a mente na tarefa que lhe é própria não dispõe de tempo para formular queixas inoportunas. Não condene. Reparemos a parte aproveitável nas situações difíceis e esqueçamos todo o mal. Não exija. Coopere sem rogar a colaboração alheia, de vez que a responsabilidade pertence a todos e cada um de nós será examinado de acordo com as próprias obras. Não fuja. Jamais ouvide que o problema é a lição da vida. O aluno que teme o ensinamento descerá naturalmente à retaguarda. Não se precipite. Usemos a serenidade. O trabalhador que sabe aproveitar os minutos e respeitá-los nunca sofre os castigos do tempo. Não tema. Quando fixamos o cérebro e o coração em Cristo, somos simples agente dele. E quem cumpre a vontade do Mestre não deve e nem pode recear coisa alguma. Não se engane. Ninguém precisa aplicar os raios candentes na verdade, a propósito dos mínimos acontecimentos da vida, desfigurando a alegria que deve imperar nos domínios da sementeira e da esperança. Mas não perca de vista o que é essencial ao seu progresso, a sua felicidade e a sua redenção para o grande caminho. Não se entristeça. Lembre-se de que o nosso Mestre é o Salvador pela ressurreição. Sofrimento, amargura e morte são sombras. A cruz do amigo divino era degrau para a glória celeste. Seja esse pensamento uma luz permanente em nossa alma que jamais deve abrir-se ao desânimo. A certeza de que somos os seguidores felizes do Cristo imortal é para nós motivo de soberana resistência e de eterno júbilo.